não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver. Bom dia, me deixa pessoal. viver, me deixa viver. Eu quero fazer com vocês, fazer uma pequena pausa na sequência da concepção cartesiana e fazer uma sequência de alguns poucos vídeos falando sobre o capítulo 2 do Martinit, que, como eu expliquei para vocês, vai ser um capítulo muito importante. Bom, primeiro que ele é obrigatório para quem está fazendo a disciplina de ensino, né? E segundo que ele é quase obrigatório para qualquer filósofo, né? Para você entender técnicas argumentativas, para você entender a estrutura da argumentação de qualquer filósofo, né? O livro do Martinit é um livro chamado Ensaio Filosófico, que é como se faz, né? Assim foi traduzido em português. Alguns de vocês já acharam a cópia em inglês. Eu coloquei os dois, inglês e português, né? O PDF em português que a gente produziu aqui, eu coloquei no meu Google Drive, tá? Então, para acompanhar esse vídeo, você vai ter um tempinho aí, eu vou começar a falar, mas lá adiante, como eu não tenho, nesse recurso aqui que eu estou usando para gravar o vídeo, eu não tenho como projetar a minha tela. Então eu vou pedir para vocês terem aí na tela de vocês o texto do Martinit em português que está em PDF, tá? Então, enquanto eu vou falando, o texto está disponibilizado num link que está lá no blog. Vão até o blog do curso, teoria do conhecimento unicamp.blogspot.com, abram lá e existe uma postagem de ontem, disponibilizando um link que é o meu Google Drive, tá? E nesse Google Drive estão já 3 textos que vão ser importantes para esse curso, tá? Um é o Martinit em inglês, né? Eu recomendo fortemente que você prefira o texto em inglês, mas hoje, para discussão com vocês, eu vou seguir a paginação do texto em português, tá? Tem o Martinit em português, só não o livro todo, mas sim o capítulo 2, que é o capítulo que vai ser mais importante para a gente, e o capítulo 5, que é um capítulo chamado A Estrutura do Ensaio Filosófico. Eu recomendo fortemente que vocês leiam os dois. Perdão, o capítulo 5 é chamado Técnicas para um Texto Analítico, né? Analítico no sentido de um texto que está analisando um autor, etc., né? Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse capítulo 2, né? O capítulo 2 esmiuça um pouco algumas noções que vocês vão entender mais profundamente ou mais concretamente quando vocês fizerem o curso de lógica. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui é uma espécie de baby logic, ou que em alguns cursos chama-se pensamento crítico, né? Existem universidades que têm o chamado curso de pensamento crítico, que é uma espécie de baby logic, são conceitos fundamentais da lógica aplicados à leitura de texto, né? Então, abram aí, vão lá no blog do curso, né? Tem uma postagem que chama-se Textos em PDF, ali tem um link para o meu Google Drive. Abram o Martinit em português, tá? Que é um PDF só de 2 capítulos, não é o livro todo em inglês, é um PDF só de 2 capítulos, deixem aí do cantinho, porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem em uma determinada página do livro aí, tá ok? Bom, como eu disse a vocês nos primeiros vídeos, esse é um estilo de curso em que nós não estamos interessados propriamente na história das ideias, nós não estamos interessados na história da concepção de um autor, né? Isso é feito mais propriamente em cursos de história, tá certo? Pegar lá um trecho, um ponto da vida de Descartes e a correspondência dele com fulano, ver exatamente a evolução daquelas ideias, etc. Nós não estamos interessados nesse curso aqui, né? Em outros cursos talvez, mas nesse aqui não estamos interessados nisso. Nesse curso nós estamos interessados em fazer uma leitura da argumentação que está sendo oferecida. A argumentação que está sendo oferecida para uma determinada tese, para uma determinada perspectiva no nosso curso com relação ao conhecimento, né? E o que nós vamos privilegiar
é a estrutura argumentativa, né, de cada autor, de cada artigo, cada texto que nós vamos ler. Né? Então vamos tentar entender o que é isso, estrutura argumentativa. Bom, como o nome diz, estrutura argumentativa diz respeito à estrutura dos argumentos. Então vamos fazer uma reflexão muito geral, muito preliminar do que é um argumento, afinal de contas. Né? Isso que todo mundo fala o tempo todo, olha, o seu argumento não está me convencendo, o seu argumento não é válido, é bom, é ruim, etc. Seu argumento é péssimo, seu argumento é convincente, etc. Isso todo mundo sabe, mais ou menos intuitivamente, o que é um argumento, ou usa a palavra argumento, mas vamos tentar explicar, vamos tentar fazer uma abstração, fazer um esqueminha do que é um argumento, efetivamente. Né? Quem primeiro se preocupou com o argumento, com a estrutura argumentativa, com a necessidade de você ter argumentos para o conhecimento racional ou para uma argumentação racional, quem primeiro se preocupou com isso, ou pelo menos com sistematizar essas noções de argumento, foi Aristóteles. Né? Aí isso marca o nascimento da lógica. A lógica está estritamente ligada, né? O nascimento da lógica está ligado a essa preocupação metodológica que Aristóteles teve, né? De falar, olha, as pessoas falam muitas coisas. Muitas coisas são oferecidas como razões para as pessoas crerem em certas coisas. Só que algumas coisas que são ditas são razões fortes para crer naquela coisa. Outras coisas que são ditas são péssimas razões. Elas não são boas razões. Podem até enganar os desavisados, né? Mas não são boas razões, do ponto de vista racional. Então Aristóteles foi quem primeiro se preocupou em entender a estrutura de argumentos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quais eram os argumentos que eram bons ou efetivos, ou que de fato deveriam servir de um guia racional para crenças fundamentadas, né, para crenças racionalmente fundamentadas. Tá certo? Como a gente disse já algumas vezes aí, você pode crer no que você quiser. As pessoas creem no que elas querem pelas razões mais diversas possíveis. Né? Eu posso crer que o meu time é o melhor do mundo, eu posso crer que uma pessoa que eu conheço é a mais simpática do mundo, por razões inteiramente subjetivas, né? Mas existem situações em que a gente quer crer em alguma tese, alguma proposição. Agora nós estamos falando só de proposições, né? A gente quer crer em alguma tese, alguma proposição, e que essa crença esteja fundamentada racionalmente, ou seja, ela esteja amparada em razões, né? Então, Aristóteles se preocupou com isso. Foi então que ele desenvolveu a chamada teoria do silogismo, que é o início da lógica, né? O início da lógica tal como nós conhecemos hoje, que foi passando depois por várias reformulações ao longo dos séculos e chegou até nós hoje. O espírito é preservado, é mais ou menos o espírito aristotélico, mas a formulação é muito diferente. Mas vamos voltar, nós queríamos entender o que é um argumento então. Falando de maneira muito abstrata, muito geral, um argumento necessariamente tem a ver com a noção de verdade. E noção de verdade tem a ver com o quê? Que tipo de entidade? Que nós discutimos em alguns vídeos atrás. A entidade são as proposições. Né? Proposições, vocês devem lembrar. Proposição é essa entidade muito especial. Proposição é um termo técnico da filosofia. Uma proposição é uma estrutura, um conteúdo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, um argumento, o que é um argumento em geral? Um argumento é um conjunto de proposições, né? São várias proposições, pelo menos mais de uma proposição, uma das quais é a proposição que o argumento quer estabelecer, ou que o argumento quer dar uma fundamentação para aquela proposição. Tá? Essa proposição, que é o alvo, o objetivo, né, do argumento, fundamentar aquela proposição, tradicionalmente é chamada da conclusão do argumento. Né? E as demais proposições que são oferecidas como uma base, ou como dando uma evidência para aquela proposição principal, para a conclusão, são tradicionalmente chamadas de premissas. Então, todo mundo já ouviu falar isso, que um argumento tem premissas e tem a conclusão. Então, premissas e conclusão são proposições. Né? Um argumento, então, tem essa estrutura geral, é um conjunto de proposições, né, que são oferecidas
para uma proposição em particular, que é a chamada conclusão. São oferecidas para fundamentar, né, ou para tornar plausível uma proposição em particular, que é a chamada conclusão. E as demais são as chamadas premissas. É claro que nós consideramos alguns argumentos como sendo bons, outros argumentos como sendo ruins. O que caracteriza um argumento como sendo bom e um argumento como sendo ruim? Uma primeira coisa que nós temos que prestar atenção no argumento é se as premissas implicam logicamente a conclusão. Se existe uma relação de implicação lógica entre as premissas e a conclusão. Mas o que é implicação lógica? Essa é uma noção, não é uma noção trivial, não é uma noção simples. Vou dar alguns exemplos em que há uma relação de implicação lógica. Por exemplo, todo mundo já escutou esse exemplo alguma vez. Primeira premissa: todo homem é mortal. Segunda premissa: Sócrates é homem. Conclusão: Sócrates é mortal. As premissas, todo homem é mortal, Sócrates é homem, implicam logicamente a conclusão: Sócrates é mortal. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, implicam logicamente a conclusão: Sócrates é mortal. Esse do ponto de vista estrutural, esse é um bom argumento. Por oposição a, por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é grego, portanto, todo grego é mortal. Não há uma relação de implicação lógica aqui. Todo homem é mortal, Sócrates é grego, portanto, todo grego é mortal. Se eu falar inadvertidamente, ou se você estiver meio dormindo durante a aula ou durante esse vídeo, você pode até achar que o argumento funcionou, que o argumento é bom. Mas se você parar e prestar atenção, você vai ver que não existe uma relação de implicação lógica aqui. Que do fato de que todo homem seja mortal e do fato de que Sócrates seja grego, não se segue que todo grego é mortal. Embora seja verdadeiro que todo homem é mortal, é verdadeiro que Sócrates é grego, e é verdadeiro que todo grego é mortal. Mas não existe uma relação de implicação lógica entre as premissas e a conclusão aqui. O que significa relação de implicação lógica? Tem coisas que nós chamamos de lógica ou de implicação lógica que não são estritamente falando implicação lógica, tá certo? Por exemplo, o fato de que um amigo meu me pediu dinheiro emprestado um dia, não pagou. Pediu dinheiro emprestado uma segunda vez, não pagou. Pediu dinheiro emprestado uma terceira vez, não pagou. Eu posso até achar que a próxima vez que ele me pedir dinheiro emprestado ele não vai pagar. Eu acho isso, todo mundo acha isso, todo mundo que tem juízo acha isso. Mas não há uma relação de implicação lógica aqui. Não implica logicamente que ele não vá pagar a próxima vez. Pode ser que a próxima vez seja uma exceção ao padrão de comportamento que ele teve até agora. Então, há coisas que são implicações lógicas e há coisas que não são implicação lógica. São implicação, sei lá, uma regularidade da natureza, uma regularidade do caráter da pessoa, mas não é uma implicação lógica no sentido forte. O que é, então, essa noção de implicação lógica? Olha, essa é uma outra das grandes questões da filosofia. Desde Aristóteles tentou entender qual é a natureza da implicação lógica. Os medievais gastaram um tempão, uma grande energia tentando entender qual é a natureza, o que se caracteriza isso como implicação lógica, que é a implicação mais forte possível. No século XIX, grandes filósofos como Frege tentando entender o que caracteriza a noção de implicação lógica. Até que no século XX, hoje em dia, nós temos uma concepção formulada no século XX por um grande filósofo chamado Tarski, T-A-R-S-K-I, era um filósofo e lógico polonês, mas ele formulou aquilo que hoje nós chamamos da concepção semântica da implicação lógica. E a formulação de Tarski é uma formulação intuitiva, eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Nós dizemos o seguinte, que uma sentença
um conjunto de sentenças implica logicamente uma sentença, então pense aqui, premissas e aqui a conclusão, um conjunto de sentenças implica logicamente uma outra, um conjunto de, perdão, falei sentença, mas eu quero dizer proposição, você que está atento, né? Um conjunto de proposições implica logicamente uma proposição se e somente se. Caso as premissas são verdadeiras, ou caso elas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. Tá? Então, se as premissas são verdadeiras, ou se elas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também, forçosamente. Tá? Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Se as premissas são verdadeiras, ou em qualquer situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Né? Você pode, para te ajudar, você pode fazer um diagraminha assim, né? Todo homem é mortal. Então, coloca o círculo dos homens dentro do círculo dos mortais. Então, tudo que está dentro do círculo dos homens está dentro do círculo dos mortais. Aí, Sócrates é homem. Então, Sócrates é um pontinho, ou um elemento ali dentro do conjunto dos homens. Tá? Então, você vai olhar para aquele diagrama, você vai reconhecer que Sócrates tem que ser mortal também. Forçosamente, ele tem que ser mortal. Tá? Então, se as premissas são verdadeiras, ou em toda situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Mas isso vale também para argumentos que têm premissas falsas. Tá certo? Um argumento pode ter premissa falsa. O argumento pode ter premissa falsa e ele pode implicar logicamente uma proposição, uma conclusão. Por exemplo, todo homem é uma pedra. Né? O meu automóvel é um homem, tá? Portanto, o meu automóvel é uma pedra. Tudo falso aqui, tudo falso. Não é verdade que todo homem seja uma pedra, tá? Não é verdade que meu carro seja homem, tampouco, e tampouco é verdade que meu carro seja uma pedra. Né? Mas vamos aplicar aquela noção de implicação lógica, de Tarski, tá? Em toda situação concebível em que as premissas fossem verdadeiras, por exemplo, no mundo hipotético em que todo homem fosse uma pedra, suponha que o mundo fosse assim, que todo homem fosse uma pedra, e no mundo hipotético em que o meu carro fosse um homem, tá certo? É um mundo hipotético, um mundo possível, pensa em mundos possíveis, né, que a gente conversou nos vídeos anteriores, todo mundo possível em que todo homem seja uma pedra e o meu carro seja um homem, naqueles mundos possíveis, ou seja, em que as premissas são verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. A conclusão teria que ser verdadeira, teria que ser verdade que o meu carro é uma pedra. Né? Há argumentos que têm essa estrutura, ou seja, que as premissas implicam logicamente a conclusão, ou seja, se as premissas toda situação em que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Argumentos que têm essa estrutura são chamados, na lógica e na filosofia da linguagem, são chamados de argumentos válidos. Válidos, tá? Esse termo válido, então, é um termo técnico, tá certo? A gente usa, muitas vezes por aí, teu argumento não é válido, etc., porque não me convence, etc. Não, para nós vamos usar o termo argumento válido nesse sentido técnico, tá? Um argumento é válido se as premissas implicam logicamente a conclusão, ou seja, qual é a explicação disso? Se em todo mundo possível, ou em toda situação concebível em que as premissas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. Tá? Então, se você entendeu isso, você vai ver que um argumento pode ser válido, tendo premissas e conclusão verdadeira, tá certo? Mas ele pode ser válido tendo premissas e conclusão falsa também. Né? O exemplo do carro e da pedra, do carro ser de pedra, etc., é um argumento válido, mas as premissas e a conclusão são falsas. Tá certo? Um argumento pode ser válido também tendo premissas falsas e conclusão verdadeira. Por exemplo, todo senador é idoso. Premissa falsa. Tá? Toda pessoa